E nessa quarta-feira eu tenho uma convidada super especial, que é a professora, palestrante, mestre Célia Lissing. Então, é uma profissional aí com mais de 20 anos de experiência na indústria de bens e consumos, já ganhou o prêmio de profissional de marketing do Paraná em 2009, é mestre em administração e comportamento do consumidor, tem MBA internacional em gestão estratégica de inovação, tem MBA em varejo e marketing de consumo, enfim, o mini currículo da pessoa é uma lista telefônica, tá? Então, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço, eu estou bem feliz de estar aqui falando desse assunto tão interessante, tão atual. Ah, verdade, verdade. Bom, como eu comentei com você, até comentei ali na entrada, no convite que eu fiz para o pessoal, né? A pandemia, ela acelerou muitas mudanças, mas além da pandemia, um dos principais agentes de mudança que nós tivemos, né, foi a questão da sustentabilidade e das pautas sociais também. Eu acho que todo mundo que assiste televisão, que está nas mídias sociais, está vendo como isso tem pesado ultimamente, né? E essas mudanças, elas vão além do comportamento do consumidor ou só de mídia. Elas também impactaram muito forte a questão do comportamento das empresas. Vou dar uns exemplos. Hoje mesmo eu vi uma postagem no seu LinkedIn, onde você compartilhou ali o lançamento de um produto social entre a Nestlé e a Gerando Falcões. Isso. Né? Então, a gente vê também que a Ambev tem um programa de inovação aberta que visa o consumo moderado de bebida alcoólica e o uso de embalagens. A Renault tem um programa de inovação, que é o Renault Experience. O Boticário tem uma aceleradora de startup. A Klabin tem, e outras, várias empresas também, né? Tem uma política de sustentabilidade muito forte que cobra, inclusive, dos fornecedores uma postura mais séria, mais atuante, né? E a gente viu esse ano uma explosão de um grande crescimento, na verdade, de certificações do Great Place to Work, né, que é aquele certificadinho ali de local legal para você trabalhar. E tudo isso já vinha acontecendo, mas em 2020 explodiu, né, depois de 2020 para cá. E coincidiu muito com a questão das métricas de ESG, né, terem sido tão abraçadas, tão adotadas pelo mercado financeiro. A B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil, adotou para fazer a avaliação, né, das empresas, fundos de investimento internacional. E aí eu começo com a primeira pergunta. O que é o ESG? Ele é um selo, é uma certificação, é uma metodologia? E aproveitando, é uma moda, é uma tendência, veio para ficar? Me ajuda, professora. Ajudou. Bom, ESG não é um selo, né? É um conjunto de práticas que começou a tomar essa formação, né, em 2004, numa reunião da ONU de Pacto Global, quando Kofi Annan, não sei se vocês lembram dele, ele deu uma provocada em 50 líderes ali das empresas, para eles tomarem mais cuidado, para eles se atentarem aos impactos positivos. Quando a gente fala em impacto positivo, já pensem logo planeta e sociedade, de maneira mais abrangente, né? Então, são práticas que começou, né, essa prática ESG, essa plataforma, né, então esse assunto, ele já vem de há muito tempo. Se a gente estudar a tendência de comportamento, já faz algum tempo que as pessoas estão começando a tomar mais cuidado com plástico, com dispensação de lixo, com reciclagem. Então, isso vem vindo. Mas isso está acelerando, isso está aumentando. Então, quando a gente une uma tendência de comportamento das pessoas com uma tendência de mercado, porque o que veio primeiro? Normalmente é o consumidor que acaba provocando o mercado, e o mercado nem sempre é tão generoso assim, mas ele é inteligente que ele não quer perder aquele consumo, né? Então, uma coisa retroalimenta a outra, tá? Então, essas práticas, elas vêm se percebendo nos últimos anos, que as empresas, né, que têm um compromisso, que têm práticas, é importante ressaltar, pessoal, que ESG não é certificação e não tem um mandamento do que é ESG, são práticas, né, de boa governança e o que a gente chama de economia do stakeholder, que é toda a cadeia produtiva, por exemplo, de uma indústria. Então, todo mundo está envolvido nesse grande formatação de impactos positivos, e a sociedade.
Eu já vou parar de falar, porque eu me empolgo e eu falo muito. Mas, assim, o que eu quero ressaltar? Então, essas práticas, elas começaram, elas vêm vindo, a gente nunca sabe exatamente como começaram, mas elas vêm crescendo. Então, depois dessa reunião do Pacto Global, depois a gente tem também, que fortalece tudo isso, as ODS, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17. Então, as práticas ESG estão perfeitamente alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, as empresas e a gente tem várias delas já, que se preocupam e que criam práticas para atender esses objetivos, elas estão também, ao mesmo tempo, atendendo a expectativas com relação a ESG. E só queria, para botar a bola para você, eu queria só comentar uma coisa, Paulo. A gente tem um selo, sim, a gente tem uma certificação, sim, que comprova que uma empresa tem boas práticas de governança na sociedade e no meio ambiente, que é a certificação B, de que eu tenho a honra de ser multiplicadora, tá? Então, o Sistema B Brasil, a gente tem mais ou menos 200 empresas no Brasil que tem o selo B. E, finalizando, ESG não é missão, visão, não é coisas no papel. Como assim o selo B? Você precisa comprovar com indicadores de que realmente a empresa ou a marca causam esses impactos positivos. Quando estava fazendo a pesquisa sobre o ESG, eu encontrei, né, as empresas B. Eu queria até te pedir, me fale um pouco mais sobre eles. É um grupo brasileiro? É uma instituição internacional? Eu vi que tinha algumas empresas da América Latina, parece que ele é muito forte aqui. Fala um pouquinho sobre as empresas B. Claro, então o Sistema B Brasil, né, a certificação B, o B-Lab Global, começou nos Estados Unidos há vários anos, hoje ele está em vários países, tá? Então, no Brasil, a gente tem o Sistema B Brasil, que eu recomendo que todo mundo dê uma olhadinha no site. Então, a gente tem mais de 200 empresas, existe toda uma metodologia muito interessante, muito bem feita. Qualquer você que está assistindo a gente, você tem uma pequena empresa, não importa o porte, você pode entrar no site e fazer a tua avaliação. A avaliação tem todo um questionário que vai dizer como que a tua empresa está com relação ao impacto positivo no planeta e na sociedade, e a governança, que é ESG, né? Que é o que a gente chama de ESG. Então, chama BIA, essa ferramenta, é gratuita, você pode entrar lá, fazer o teste e ver como que você está em vários eixos, na comunidade, na sustentabilidade, na governança, com relação aos colaboradores. Então, está super disponível para qualquer empresa que queira verificar como está, tá? Então, e daí você ganha um selo B, você pode utilizar isso, você sempre é auditado, então existe uma auditoria para você ganhar uma certificação, né, porque você precisa realmente comprovar esse impacto positivo. No Brasil, a gente tem Natura, que tem uma das pioneiras a ter selo B no Brasil, né? Nós temos aqui, na região metropolitana de Curitiba, a gente tem o Herbário, que é a primeira indústria farmacêutica no Brasil que conseguiu o selo B. Uau! Porque eu trabalhei lá, né, no Herbário. Então tem várias empresas de vários portes, e quando você segue, você observa todas essas empresas, elas têm lucro normal. Elas trabalham com os 3 P's: Profit, People e Planet. Só que não é o lucro pelo lucro financeiro. É o lucro cuidando da comunidade, cuidando de toda a cadeia que faz parte dessa indústria. Não precisa ser só a indústria, mas fortemente as indústrias, e dos seus colaboradores. Então, é muito legal, gente. Vale super a pena investigar e entender melhor toda essa dinâmica, mesmo porque é inteligente. Quem não tiver engajado com boas práticas ESG, isso é comprometido. Tanto que eu me lembrei agora, você comentando, lembrei de uma reserva, estava lembrando o nome da empresa. A empresa Reserva é uma empresa que, toda vez que você compra uma peça de roupa, eles doam um prato de alimento. Já fizeram centenas, milhares de doações, né? Milhões de doações. Também é uma empresa que, na nota fiscal deles, eles dizem quanto está tendo de lucro e como eles estão destinando esse lucro. É uma loucura, é difícil você imaginar uma empresa que vai abrir a sua margem de lucro, eles fazem, e mesmo assim uma empresa extremamente rentável.
não só eles, né? Se você pegar as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores com os critérios de ESG, elas são até mais lucrativas que as outras. E eu acho que o investidor percebeu, os fundos também perceberam isso, que elas têm menor risco. Quando eu falo risco, eu me lembro muito do caso da Vale, que foi um risco ambiental, social, né, um risco de marketing e comunicação. Então, acho que eles viram um pouquinho isso, né, professor? Nossa. Não, gente, olha, não tem como. Por isso que eu falo que, além de ser inteligente para o planeta, para as nossas vidas como seres humanos, das nossas famílias, das nossas futuras gerações, é inteligente economicamente. Como você bem falou, as empresas listadas no B3 com práticas ESG têm muito mais rentabilidade. Então, os fundos de investimentos são critérios, estão adotando o critério de ESG, de empresas que têm essas boas práticas. Então, startups que estão começando, eu sou mentora de startup, eu sempre faço essa provocação, tá? E que impacto que a gente tem aqui no planeta, na sociedade, na comunidade. Qualquer tipo de empresa, gente, além do posicionamento, meu produto é melhor por conta desse benefício, por conta desse tributo, o que ele entrega a mais? Ele tem que ter algo a mais, porque senão ele não vai sair da paisagem, as pessoas não vão se identificar. E antes era uma coisa assim, ter preocupação ambiental e com a sociedade, gente, era uma coisa nichada. Algumas pessoas tinham, era meio um estilo, assim. Então, fazer parte dessa comunidade era legal, era cool. Agora, não fazer parte dessa comunidade é negativo. Vocês entenderam a diferença? Sim. Se antes era um plus, eu sou preocupado com o planeta e com a sociedade, eu sou cool, sou legal. Agora a gente virou, é mais do que isso. Você não se preocupar, você não tomar atitude, é negativo para você. Então, para as marcas, a gente vai falar de tendências também, para qualquer tipo de marca, o grande posicionamento de qualquer marca hoje em dia tem que ser autenticidade e transparência. Sim. Então, se não tiver isso, gente, não se sustenta. É verdade. Quando a gente fala muito de ESG, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça da gente é a questão ambiental, né? Claro, mas depende muito do tipo de empresa, né? Uma grande indústria, ela vai ter uma pegada ambiental maior, então é claro que ela vai cuidar mais das questões climáticas, energias renováveis, tratamento de água, é o escopo dela. Mas também tem muita questão de governança, né? Questão de política, prática, mas eu acho que o principal, eu vejo aqui, é as questões sociais. É mais complexo de trabalhar. Eu dei até um exemplo que você citou, da Nestlé gerando falcões, mas eu acho que é onde o marketing, a comunicação tem maior impacto, né? Porque engaja o time interno, valoriza a marca da empresa, né? A reputação da indústria, da empresa. E como que a empresa ela deve trabalhar isso de forma mais assertiva? Como que ela aproveita tudo isso que ela está trabalhando? Ótimo. Veja, você bem disse, né? Depende do segmento de mercado, você tem mais facilidade, alguns segmentos têm mais facilidade de trabalhar mais no E, do meio ambiente, outros mais na governança e outro mais na sociedade. Então, isso no BIA, lá do sistema B, você consegue ver. As perguntas são diferentes conforme o tipo de empresa, já vai direcionando. Você vê como que é super bem pensado, tá? Então, você já consegue ver o que impacta mais no caso da tua empresa. O que as empresas têm que fazer? Elas têm que fazer um diagnóstico e entender quais os produtos, quais os serviços que elas vendem, tá? Tô falando bem marketing, tá? Que produtos e serviços elas vendem. A cadeia produtiva, quem são os fornecedores, porque daí entra uma outra tendência do marketing, que é o do branding, que é o storytelling. As pessoas querem saber de onde vem a sua matéria-prima. Isso não é novidade. Rastreabilidade. Rastreabilidade e a fonte, às vezes tem muitas. Tem muita. Às vezes você tem um produto maravilhoso, mas você tem uma fonte que não é legal. Tem uma mão de obra escrava. Por exemplo, você fala que trabalha com ingredientes naturais, mas como que é extraído esse ingrediente natural? Verdade. São crianças que colhem lá na África? Sim. Então, isso que eu falo, autenticidade, né? Então, a empresa, o marketing, eu sempre falo isso nas aulas, o Paulo vai lembrar. O marketing não é só construção de marca e comunicação. Marketing começa desde a idealização de um produto ou de um serviço. Então, ele tem que se envolver nisso tudo, porque ele tem que vender valor. E hoje o valor, gente, ele está muito além
das atribuições, das especificações de um produto ou de um serviço. E tudo isso é valor. Uhum. É verdade. O profissional de marketing hoje ele tem que estar alinhado com todo mundo. Que marketing não deve ser um departamento, né? Ele tem que estar alinhado com toda a empresa para entender toda essa cadeia e criar todo esse programa de entender quais são os impactos do produto, da matéria-prima até o pós-venda, até o descarte. Porque daí também entra economia circular, entra um monte de coisa super legal. Posso dar dica de livro, Paulo? Poxa, por favor, vou anotar. Vamos lá. Economia Dunnett, lá do Economia. Simpson, do Dunnett mesmo, que Uhum. fala tudo sobre isso. Sobre o teto do meio ambiente, até onde a gente pode explorar e já está ultrapassando do planeta, e o alicerce, que são as questões sociais. É um livro interessantíssimo e é um livro base para quem quer entender melhor a economia circular e a nova economia. Então, eu super recomendo para todos os profissionais, Economia Dunnett. Fala muito de economia, mas traz todas essas questões. É preocupante, mas ele é extremamente informativo. Eu acho que um profissional que atua em marketing, gestão de marcas hoje, às vezes eu fico muito preocupada quando eu vejo que as pessoas só se preocupam na divulgação dos posts. Meu coração dói, porque, gente, você tem que ter o que falar, né? E as pessoas vão buscar essa raiz. Eu lembro de ouvir um grande empresário, uma pessoa muito querida, muito conhecida por isso no Brasil, bem famosa, que ele falou a seguinte frase. Ele falou que a função do empresário é gerar lucro, né, e pagar impostos. Ou seja, gerar empregos e pagar impostos. Falou isso, se não me engano, foi o Flávio Augusto, mas isso foi há muitos anos atrás, só que isso nunca foi tão fora da realidade. Né? Então, exatamente o contrário hoje. Eu acho que a empresa ela percebeu que não basta ela gerar lucros, ela tem que gerar bem-estar para toda a sociedade. E sobre valor, há pouco tempo atrás eu vi uma frase muito boa, que era algo assim: criação de valor a longo prazo requer o gerenciamento eficiente de 3 formas de capital: capital financeiro, capital humano e capital físico. Cara, totalmente ESG, né? Não tem como. E essas empresas que miram o lucro pelo lucro, elas estão com os dias contados, gente. Não adianta, não tem jeito. Então, desculpa se sendo radical aqui, mas vai acontecer. As pessoas, lógico que tem segmentos que tem maior competição, tem outros que tem menos competição, óbvio, né? Tem uns que são mais commodities, mas está tudo muito claro, muito transparente. E as empresas, nem todas têm isso como propósito, como jeito de ser, como cultura. Nem todas têm. Mas elas estão tendo que se reinventar. O que as indústrias, as empresas estão tendo que se reinventar? Agilidade. Sim, é verdade. O ciclo de vida dos produtos e serviços está cada vez mais curto, então elas têm que ser ágeis, elas têm que responder muito rapidamente às demandas, antecipar, por isso que a gente acompanha a tendência, então, agilidade, a indústria tem que ter, e ela tem que ter essa agilidade com todo esse compromisso. E agora eu quero falar um outro termo para todo mundo aqui, que não sei se todo mundo está familiarizado, que está muito nesse contexto, que é o greenwashing, tá? Não dá para fazer greenwashing. O que é greenwashing? Como o nome já sugere, é dar uma maquiada no que a empresa faz para ela parecer bonita na fita, para ela se vender de sustentável e de ecologicamente correto. Gente, não cola. Tem um monte de gente que investiga ali, descobre e a mentira aparece. Então, não cola. Então, por isso que é a era da autenticidade, era da transparência. Errou, desculpa, gente, eu errei. Não tem outra saída. É verdade. Aproveitando até que você tocou nesse assunto, eu acho que não é possível mais a gente falar de sustentabilidade e ESG sem levar em conta a questão cultural e a questão de inovação, né? Até mesmo porque sustentabilidade é muito sobre você fazer de uma forma diferente, né? E um pouquinho de tecnologia, talvez, para dar aquela escala, aquele crescimento, né? Mas falando um pouco de cultura e inovação, aplicado a isso que a gente está falando de ESG. A gente falou, eu até citei algumas startups legais. O que você tem visto nessa parte? Olha, inovação. O que eu tenho percebido? Porque eu trabalho como consultora, basicamente em indústrias,
e como mentora de startups. Eu estou sentindo que as grandes indústrias, as médias e grandes, elas querem trazer para si a filosofia e o modus operandi das startups. Então, elas fazem de várias maneiras. Fazendo hackathons, né, que são eventos, acelerando startups, como você deu exemplo no começo, criando programas de inovação aberta, como a companhia a Ambev. Eu ia falar Companhia Cervejaria Brahma, porque eu trabalhei quando eu era Companhia Cervejaria Brahma. Explica para a gente a diferença de inovação aberta e fechada. Maravilha. Gente, inovação aberta é a inovação que abre as suas demandas, uma empresa abre as suas necessidades, abre as suas demandas para pessoas fora da organização. Então, ela libera isso, ela quer, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou com um problema no desenvolvimento de um produto, um problema técnico, eu posso contar só com o meu pessoal de pesquisa e desenvolvimento para resolver aquele problema, a gente chama de inovação fechada. Quando uma empresa, ela usa só os seus próprios recursos para desenvolver produtos, serviços ou fazer melhorias. Tá? Inovação aberta, quando essa empresa busca ajuda fora. Como que ela pode ajudar? Procurando especialistas, criando plataformas de crowdsourcing, que é quando ela joga uma demanda para a comunidade. Existem plataformas de inovação aberta, onde as empresas colocam lá ou questões pontuais que precisam desenvolver, né? Pode ser uma comunidade técnica, ou empresas colocam questões que os próprios consumidores podem contribuir. É o caso da Ambev, que ela tem duas grandes demandas em inovação aberta para a comunidade, uma para reduzir o consumo do álcool para pessoas que têm problemas. Muito legal, veja só. Ela está procurando alguma coisa que vai contra as suas vendas. Olha que louco. Sim. E a outra questão das embalagens. Tá? Então, ela disponibiliza lá, quem quiser dar ideia, dá e pode ganhar dinheiro com isso. Um outro exemplo, que é uma empresa que eu admiro muito, uma empresa de Santa Catarina chamada Duas Rodas. Duas Rodas é uma indústria que produz ingredientes para indústrias de alimentos. E ela tem uma plataforma, a gente chama Plantar. E o que ela faz? Ela é B2B, por isso que eu quero dar esse exemplo. Ela é B2B, ela não vende para o consumidor final. Mas ela usa os consumidores para darem ideias, para depois ela desenvolver produtos e vender para a indústria de alimentos. Então, inovação aberta é usar a inteligência coletiva para você criar algo. Qual a grande vantagem, gente? Velocidade, eficiência, diversidade. Tá? Com certeza. Inovação fechada, por melhor que seja seu time, ele é mais limitado, você demora mais. Então, todo mundo hoje está partindo para inovação aberta. E as grandes empresas, as indústrias, estão buscando inovação aberta. Tá? Então, aquela coisa do segredinho industrial, de não contar para ninguém, gente, para com isso. Não leva a nada. Enquanto você demora ali para desenvolver, tem alguém que já está desenvolvendo uma outra coisa melhor que a tua. Porque, vou dar outra dica de livro. Paulo, você vai me mandar calar a boca daqui a pouco. Não. Blitzscaling. Gente, a velocidade hoje é mais importante que a eficiência. Olha o que eu estou falando. Então, se as grandes indústrias, médias e grandes indústrias, ficar ali com o seu próprio P&D ali, não querendo contar nada para ninguém, cheio de contrato de confidencialidade, vai vir startup aí, gente, vai passar, que a gente já está vendo acontecer. Vai passar de novo. Então, velocidade. E nas indústrias também, você tem aquela cadeia decisória gigante, né? A hierarquia. Passa para multinacional, então. Então, esse é o grande... Blitzscaling. B-L-I-T-Z-S-C-A-L-L-I-N-G. Blitzscaling. Eu tenho um canal no YouTube, você pode olhar lá que tem resumo. Já estou fazendo Vi comentar da economia circular. O Léo querido. Obrigada, Léo. Olha aí, mais um livro para dar dica aí. Aproveitando, pessoal, então eu vou sugerir muito o podcast da professora, da Célia Linsigen,
Volte e meia eu assisto lavando uma louça aqui, porque equilíbrio é tudo, né, gente? Então, o canal do YouTube, a professora tem umas resenhas de livros muito legais. Eu sempre estou olhando ali para ver o que eu compro, o que não vale a pena o investimento. Então, eu vou muito por ali também. Não deixem de seguir a Célia no LinkedIn. Segue a gente da Red Hook também, tá? Que vocês sempre vão ficar por dentro de algumas coisas legais, tá? Legal. Outra questão. Eu comecei até, né, o bate-papo falando que as mudanças, né, da sustentabilidade puxaram muito puxaram muito nessas pautas, mas existe uma série de mudanças de comportamento que a pandemia trouxe também, né? O que você tem visto que a pandemia trouxe de mudança de comportamento do consumidor, além da questão social, além da questão ambiental? Tá. Olha, tem várias coisas muito legais. A comprar local, isso se tornou mais forte. Você passou a conhecer os locais perto de você, né? Então, o que eu acho sensacional, você ter essa consciência que se você não cuidar do pequeno negócio, ele não tem o mesmo fôlego que os médios e os grandes. Uhum. Então, é olhar esse local. Eu tenho histórias sobre isso. Quando eu era criança, a gente viajando numa estrada no interior de São Paulo. Sabe quando você para naquelas barracas? Tinha lá no interior de São Paulo. E meu pai quis parar na maior delas. Daí eu falei, não, pai, vamos parar nessa daqui. Daí meu pai, não, sério, aquela lá é maior. Daí eu falei assim, pai, vamos ajudar essa daqui a ficar grande. Olha só, hein? Hoje ele fala isso para mim. Então a gente tem que ter essa. Então, eu incentivo isso nos meus filhos sempre. Vamos ajudar os pequenos e quem está próximo da gente. Quando fecha alguma coisa perto da minha casa, eu me sinto culpada. Se eu não entrei lá nenhuma vez, eu me sinto culpada. Então, local, o consumo local, ele é bom por causa que tem menor pegada de carbono, que a gente falou aqui, também bem legal.